Noriega, das duas, uma. Ou o cara vai jogar uma bomba no futebol brasileiro, daquelas que há muito tempo não acontecia, ou esse cara vai arrumar um problema para a cabeça dele do tamanho do mundo. Estou falando de John Textor, o dono do Botafogo. Olha lá. Alguém dizer que não há corrupção no Brasil, quando eu tenho juízes gravados reclamando de não terem suas propinas pagas. Houve manipulações e erros em 2021, 22, 23 e nós temos provas. Tomara que ele possa mostrar as provas. É isso que... E, ó, ele deu uma longa entrevista aí, dá uma olhada, Sheik, mano, Nori e galera em casa, presta atenção aí no John Textor. When I went to the sideline of Palmeiras, I already had the evidence of things that happened prior to that game. We have a knowledge of, you know, it's not about referees. It's about a couple of referees. The people we're going after aren't the players of Palmeiras. There's not one player of Palmeiras involved in the match fixing that we're looking at in Palmeiras games. There's not one official that we are aware of in leadership in the organization, not a coach, not anybody at Palmeiras that we believe is involved, that we know is involved in fixing Palmeiras games. It was match fixing on a specific game. It was people coming and paying players to tank a game. 2021, 2022, 2023. I didn't make this stuff up to cover the fact that Adrielson had a highly inappropriate red card that even the sport court came behind afterwards and said, highly inappropriate red card. Changed the game, changed the championship. I was given a recording by an official connected with CBF. It was validated, authenticated. It was told to me by credible authorities here, not journalists, not agents, that it was also in the hands of the police, that it had been in the hands of governing bodies for a year. And it was a lower division. It's a game that is known to us. There's a coach, there's a team, there are people that we have authenticated. And it is a tape of a referee talking about he was upset that he lost money because the game he was trying to fix did not go the way he was trying to influence. He was specific. He gave a minute on the clock that he awarded a PK that he shouldn't have. And the striker of the ball in the PK hit the post. And he complained. And he said, I did everything I could. It's a Carioca accent. It allowed us to identify the ref, the point in time that he talks about in the game, the event in the game, the PK, the extra minutes he talks about on tape, that when that didn't work, he tried everything, but he couldn't find another PK. The match-fixing report related to a game in the end of 2022. It was a Palmeiras game. There appears to be no evidence that Palmeiras was involved. It was Palmeiras Fortaleza. That evidence was sent to the CBF. I don't know who it got to at the CBF. I am not alleging that it made it out of the mailroom at the CBF. I wasn't involved. So I have match-fixing evidence that we've now looked into from prior years before Botafogo was involved. The jokers out in the world that talk about us crying, do I look like I'm crying? No. No, I'm not crying. I'm doing my best to help. Bom, são acusações gravíssimas. Gravíssimas. Sei lá, será que ele é tão irresponsável de fazer tudo isso e não ter as provas? Agora, quando ele fala aí do negócio do Adrielson, aí eu vou falar, o cara tá de brincadeira. O Botafogo tá ganhando 3-0, dando um chocolate no Palmeiras, volta pro segundo tempo, perde pênalti, toma de 4. E depois fica mais 9 jogos sem ganhar? E depois não ganhou de mais ninguém. É brincadeira. Isso aí é brincadeira. Assim, eu acho que é muito sério o assunto, muito sério. Eu quero até falar primeiro aqui sobre isso, porque eu escrevi um texto aqui no meu blog na CNN. Eu acho assim, quem acusa tem o ônus da prova, é o primeiro aspecto. Quando você acusa você fala de um árbitro especificamente, sem falar quem é esse árbitro, e agora nessa entrevista ele fala de sotaque do árbitro. Então, qualquer árbitro carioca agora está sendo visto como passível de corrupto. E ele não descobriu nada, hein? Nós estamos num
país coalhado de denúncias e provas de corrupção. Não é John Textor que veio aqui reinventar a roda ou reinventar o futebol. Ele não é o novo Charles Miller. Nem sei se ele saiba quem é Charles Miller, porque ele fala de uma maneira muito prepotente, arrogante. Ele não conhece a história das denúncias feitas pelo jornalismo esportivo brasileiro de corrupção, inclusive no clube que ele comprou em 2022, o Botafogo. Várias coisas foram descobertas por jornalistas muito sérios que o John Textor tenta agora desacreditar, dizendo que a imprensa, não é a imprensa aqui. Outra coisa, ele não prova nada, quem prova é a justiça. Ele pode oferecer a denúncia para um advogado apresentar essa denúncia para a CBF, mas ele não prova nada. Quem vai provar se o que ele está acusando é verdade ou não é a justiça. Então, é muito fácil você jogar no ventilador da forma como ele está jogando. Por exemplo, 2021. Temos manipulação, ele fala lower division, numa divisão inferior. O Botafogo estava jogando uma divisão inferior em 2021. Ele coloca sob suspeita o próprio clube que ele comprou. Ele erra aí, e feio. Então, como é que ele fala que teve algum problema numa divisão inferior em 2021? O time que ele comprou... Ele foi beneficiado por isso? Ele pode provar que ele foi beneficiado ou não. Quando ele joga tudo isso no ventilador, ele deixa qualquer pessoa com a possibilidade de suspeitar disso. Ele citou nominalmente 2 times, Palmeiras e Fortaleza. Vamos esperar o que vão falar Palmeiras e Fortaleza. Tentou dar uma alisada. Não tem nenhum jogador do Palmeiras envolvido, não temos nada. Quer dizer, tem várias situações que podem acontecer. E, vou falar aqui, máfia da loteria, Edilson Pereira de Carvalho... Ô, Nori, desculpa, só um detalhe. Esse jogo que o Textor cita, foi 2-2, o Palmeiras teve um jogador expulso, tá? Não, sim, ele joga Gustavo tudo no ar, Gomes. Teve jogador que foi punido e suspenso por envolvimento com apostas, com sites de apostas, né? Agora, quando ele fala que ele tem uma gravação de um juiz aceitando propina, ele é irresponsável ao não dizer propina para quê? Para ferrar um time, para ajudar outro time, ou para o cara fazer 2, 3 gols e ganhar uma grana numa casa de apostas? Então, assim... Tomara que ele possa provar tudo que ele está falando, até para a gente respeitar esse cara com mais seriedade. Pô, eu acho que ele é um cara que tem uma história como empresário importante, ele enriqueceu com os negócios dele. É ótimo que ele esteja investindo no futebol brasileiro. Mas da forma que ele está colocando, gente, se daqui a 30 dias ele não provar o que ele está falando, ele está deixando sob suspeita muita gente que é honesta.